Boa noite a todos. Eu que agradeço a presença de todos, a permissão do plano espiritual para estar aqui com vocês também. Em nome da USE, eu agradeço a oportunidade que sempre estão me concedendo, né? Antes de tudo, a gente se estuda muito, se prepara e tira um proveito imenso desse estudo, né? Para mim, uma responsabilidade muito grande, mas a responsabilidade para com vocês. Eu espero hoje poder realmente passar a mensagem e que vocês absorvam o melhor possível. Há muitos anos atrás, Deus, na sua misericórdia divina, olhando para o planeta Terra, percebeu a necessidade, o momento em que a humanidade vivia, em que nós precisávamos muito de ajuda de conhecimento, de ajuda do conhecimento para atingirmos o amor. E nesse momento, Deus nos envia o nosso Mestre Jesus. O povo daquela época precisava, requeria esclarecimento, mas não estavam ainda preparados para tudo de uma vez. Então, o Mestre Jesus veio a nós e, vivendo entre nós e com nós, nos trouxe muitos ensinamentos. Deixou um legado imenso com o seu exemplo, que foi a prática do conhecer e se envolver entre todos os que ele carinhosamente recebia e conhecia, e também através das suas histórias e aí das suas passagens, né? Hoje nós trazemos nesse momento a passagem de quando ele encontra o cego Bartimeu na cidade de Jericó. Nós vamos poder aproveitar muito dessa história, né? Eu vou buscar junto com vocês pontos que estão ali no meio, que a gente pode tirar num momento assim que não se sabe o tempo que ele levou passando nessa cidade, Jesus, nem quanto tempo ele esteve conversando com o cego Bartimeu, mas com certeza nós vamos extrair mais de 4, 5 pontos fundamentais para nossos estudos dessa noite, ok? A caminho de Jerusalém, uns 24 quilômetros antes, ficava a cidade de Jericó. É uma das cidades mais antigas, tem cerca de 10.000 anos, né? Hoje em ruínas que se estudam, mas ainda existe a cidade, né? A Nova Jericó. Ali na região da Palestina, da Cisjordânia. Por ficar muito próximo, praticamente às margens do Rio Jordão, uma cidade na época considerada eixo comercial, ou seja, faz com que a gente lembre o que é uma passagem ou os transeuntes perto de um porto, né? E por essa condição de mercadoria, de comércio, considerada na época também uma cidade muito materialista. Todos estavam ali com uma só finalidade: compra, venda, troca, né? E muito movimento. E ali que vivia Bartimeu. Bartimeu, na sua condição de cego, ele fez da vida dele uma situação um tanto cômoda, né? E aí passou a sobreviver, aliás, sempre sobreviveu até o momento em que conheceu Jesus, da mendigância, do pedido e do auxílio daqueles que poderiam estar depositando moedas no seu chapéu, como hoje a gente imagina, né, o cego quando está pedindo algum auxílio, né? A situação do relato do Evangelho, quando Jesus chega na cidade, Bartimeu fica tomando conhecimento desse fato. Eu vou pedir permissão para vocês para ler um pedaço desse momento, tá? Entrando de Jericó, tá? Eu vou esclarecer aqui antes da leitura que alguns estudiosos colocam que Jesus estava saindo já da cidade, outros colocam que ele estava chegando. Para nós não há diferença alguma, tá? No momento em que saía então de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E muitos que estavam à sua volta o repreendiam para que ele se calasse, deixasse de gritar. Mas ele clamava cada vez mais e cada vez mais alto. Ele queria muito que Jesus o escutasse e viesse até ele. Ele gritava com tom de voz bem alto: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamem o cego. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, Jesus, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, e tua fé te salvou. E logo viu a seguir Jesus pelo caminho, né? Vamos levar em consideração que a dificuldade de um dos sentidos da nossa vida, no caso aqui a cegueira, faz com que a pessoa realmente, ainda mais naquela época, ficasse um tanto inerte, ou totalmente como Bartimeu escolheu. Hoje, nos dias de hoje, a gente tem desenvolvimentos de estudos, escolas próprias, o Braille, né? E a gente tem ferramentas para desenvolver outras aptidões, além daquelas que o cérebro já proporciona, porque nós sabemos, eu até busquei um pouquinho de leitura nesse campo, sem ser médica, tá? Mas o cérebro de uma pessoa, quando na falta de um sentido, ele acaba desenvolvendo outros sentidos de uma maneira muito mais aguçada e acelerada. Visto que a gente vê as reportagens onde nós nos deparamos com pessoas totalmente cegas e cegas de nascença, em que elas tocam instrumentos musicais, elas conseguem habilidades manuais impressionantes, né? E assim, em outros sentidos, o contrário também. Quando não tem audição, né? O tato se desenvolve mais, tá? Aqui voltando ao foco do campo da cegueira, a gente então tem que entender que naquele tempo não teve muitas, entre aspas, opções de trabalho e de sobrevivência para Bartimeu, né? Então ele colocou-se na mendigância. O indivíduo privado desses sentidos, hoje não se acomoda tanto, a gente desenvolve no decorrer da sua evolução enquanto criança, bebê, criança até adulto, né? Mas o Bartimeu, como eu disse há pouco, ele ficou estagnado, ele se acomodou e ele buscou o quê? A sobrevivência através da ajuda de outros. Ele ficou dependente de outras pessoas através da esmola, né? Que muitos ali podiam passar e ofertar. Não se pode, na verdade, né? A primeira lição dessa passagem é a acomodação. E nesse momento a gente coloca para os dias de hoje que a gente também não pode ficar dependente de uma ou de duas pessoas. Aliás, não deveríamos ficar dependente de ninguém. Somos seres individuais, caminhamos e trilhamos o nosso destino, né? E na hora do nosso desencarne, mesmo que seja por uma fatalidade em conjunto, estamos livres da matéria e espiritualmente vamos seguir o nosso caminho individual, né? Então as companhias que nós temos nas vidas terrenas, na nossa reencarnação, elas são temporárias, né? Infelizmente, a gente gostaria que ficássemos agrudadinhos, não que não seja importante uma ajuda, colaboração, né? Amor pelo próximo, companheirismo, ajuda, favores, isso tudo são ingredientes importantes também para a nossa vida, para o nosso desenvolver, tanto físico, mental e espiritual, né? Mas aqui na condição do Bartimeu, ele colocou a vida dele totalmente do sustento físico, né, material, nas mãos de quem quer que fosse, aleatoriamente, espontaneamente e casualmente. Ele poderia ou não estar recebendo alguma ajuda, né? Nós somos realmente os condutores da nossa vida. E nesse momento em que Bartimeu estava prostrado e que ele encontra e sabe da entrada de Jesus de Nazaré,
pelo um instante, momento de lucidez e de despertar, ele já reconhece alguma coisa dentro dele, faz com que ele já saia da zona, da área de acomodação. Ele já tem um impulso de desejo de querer encontrar e de pedir e de alcançar alguma coisa que fosse do merecimento dele, né? Eu estou falando muito próximo, não? Bartimeu, nesse momento da história, também pode aqui nos representar essa grande multidão que nós temos, principalmente nos dias de hoje, uma multidão que é carente de alma, né? As pessoas que realmente se fazem felizes, se sentem aliviadas se tiverem nas condições de serem abraçadas, acariciadas o tempo inteiro, né? Então é aí que a gente enxerga Bartimeu como vítima, porque ele se enxergava assim. E muitos de nós, no meio dessa multidão carente, quantas vezes não nos fizemos de vítimas ou ainda estamos fazendo, né? Porque comigo aconteceu, né? Porque a casa caiu, porque eu perdi o emprego, então eu sou a coitadinha. Tenham dó de mim. Como nós gostamos de se sentir abraçados e acarinhados quando alguém tem dó de nós. E nós não enxergamos que o excesso dessa mendigância também de alma nos coloca em situação de humilhação. Nós estamos o tempo inteiro em que fazemos isso buscando se rastejar de espírito. Porque humildade, a bondade de alguém nos escutar, essa troca de atenção, isso é muito bom, né? Desabafar, alguém nos escutar. Quantas vezes por dia nós precisamos de trocar uma palavra com algum amigo, né? De momento de desabafo. Aqui o que eu estou colocando para vocês é aquele desabafo em que você faz para este amigo. E quando você para ao decorrer de uma semana, dentro de um fator da tua história, de um momento difícil de vida, é que você vai ver que a todas essas pessoas você se reportou com muita mendigância, com muita carência de espírito, né? Com muita colocação de vítima, né? E as pessoas acabam tendo dó de nós e piedade. E o que nós precisamos, na verdade, é de uma injeção de ânimo. E a gente não consegue até transportar isso ou receber isso à medida que a gente se coloca em demais de vítima, né? É capaz de a gente receber uma moedinha, entre aspas, aqui na simbologia da história, como caridade e como dó e como piedade. E às vezes a gente perde grandes oportunidades de escutar excelentes conselhos e aproveitar excelentes oportunidades no momento da nossa aflição, né? Pode parecer para vocês, o que eu estou falando, muito estranho, mas essa questão de ser vítima, de colocar vítima, é um grande inimigo que sai daqui, ó, de dentro de nós. Aliás, ele não sai, ele está aqui para muita gente, né? Para os carentes de alma. Eu coloquei uma lembrança aqui. Já pulei um slide, né? Uma frase que eu gosto muito de Chico, que se a gente se encontra num momento assim de aflição e de vítima, a gente pode entender que o mundo não está acabando ali. Para Bartimeu, a cegueira também não era o fim do mundo, daria para começar ou recomeçar, né? Então, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? Essa predisposição bateu em Bartimeu no momento em que ele soube da entrada de Jesus de Nazaré. Interessante é que ele chama, no momento da fala, do clamor dele, ele fala e ele chama Jesus como filho de Davi. É interessante a gente observar isso, porque somente as pessoas naquela época que tinham a plena convicção de que Jesus era o Messias que chamavam de filho de Davi, né? E aí vocês percebem no momento em que eu estava narrando o Evangelho e que o Bartimeu foi acalmado, né, de uma certa maneira, pelas pessoas que estavam em volta, do tipo, não adianta você
falar, não adianta você gritar. Imagina, Jesus vai prestar atenção e vai notar você, né? E no meio da multidão ele não desanimou, ele teve foco. Outra lição do nosso dia hoje. Ele teve foco, ele teve determinação, ele sentiu o despertar de que algo poderia mudar na vida dele e ele não escutou as pessoas desanimando ou desmotivando. Quantas vezes nós temos um projeto, ou nós temos uma ideia, um ideal, e nós escutamos essas vozes da multidão de pessoas, amigos, queridos, mas os mais medrosos, os mais aflitos, e que nos desencorajam e dizem: não vai não, não vai dar certo. Eu, se fosse você, eu não tentava. Não, mas você está tão bem desse jeito, você vai mexer? Para quê? Para que mudar de emprego? Você não é feliz? Ah, mas olha, vê lá o que você vai fazer. Você fica lá amargando lá anos e anos naquele ambiente, naquele serviço que você não gosta, porque você escutou algumas pessoas que, até por amor a você, te colocou a primeira impressão de amor, mas do medo, e você absorveu. Bartimeu não escutou essas pessoas. Ele sabia o que ele queria, ele estava determinado, e não foi a conversa da multidão que o fez desanimar, né? Aqui fica um exemplo para a gente, né? Da gente tomar ânimo diante, às vezes, de coisinhas tão pequenininhas, que a gente se desmotiva e a gente fica estagnado, parado. Vejam bem, ele cego, né? Hoje, se a gente entra num ambiente de festa e de evento, vou dar um exemplo aqui da nossa cidade, num rodeio. Imagine vocês lá tentando alcançar o palco, querendo ver o seu ídolo e sendo cego. Isso porque o piso lá é plano, né? Faz tempo que eu não vou, mas eu não sei se tem buraquinhos novos. Mas é plano. Agora, imagina Bartimeu na sua condição real de cego. Ninguém queria ajudá-lo. Muitos o desanimaram. Ele foi. Aonde ele escutou Jesus, e quando Jesus falou, diga, chamem o cego, ele não ficou com medo. Ele venceu o medo. Esse medo físico da história, desse momento, eu trago para os dias de hoje, para nós aqui que estamos reunidos hoje, para o nosso medo interior. Nosso medo físico existe. Vai à beira de um abismo que você já sente o gelo. Aí fala, não, esse medo natural, ele é provocativo e perfeito na condição física. Nós somos tão perfeitos que nós temos o medo para limitar a gente de um abuso, de que a gente não corra além daquele limite, de que a gente não se exponha. Mas esse medo interno aqui, que muitas vezes a gente não consegue segurar, e não sabemos de onde vem, e que nos desmotiva, né? Bartimeu deixou esse medo, o medo da cegueira, e foi ao encontro de Jesus. Jesus, nessa passagem, vocês podem observar que ele não vai até Bartimeu. Em outros momentos da história, da vivência dele, ele vai até o paralítico, né? As pessoas que estão clamando, que estão necessitadas. Mas justamente o cego, não é que eu fiquei pensando, acho que vocês também, quando leram essa história, que é conhecida, não pensam assim, mas por que justamente? Porque justamente com o cego, Jesus não vai até ele. Jesus fala, digam a ele que vem até mim. Jesus nesse momento estava mesmo o desafiando a que ele buscasse a sua coragem interior e tirasse todas as suas vendas, os seus medos espirituais e mostrasse realmente o que ele queria, né? Então Bartimeu, Jesus pensou, se me queres, que venha até mim. E ele foi. Esse episódio que nos transporta mais ainda ao interesse do querer, porque quando ele se depara com Jesus frente a frente, Jesus faz uma pergunta óbvia ao cego: o que queres que eu faça? Parece, né, muito óbvio. Você é cego, você está lá diante de uma energia pura do nosso mestre.
é óbvio que ele quer o quê? Enxergar. Mas Jesus, quando pergunta a ele se o que ele quer de fato, faz com que Bartimeu busque lá dentro de si a sua real condição e a sua real vontade do querer, né? Será que ele queria mesmo enxergar? Era isso de fato? Jesus queria atender. Dentro de nós, hoje no nosso cotidiano, a gente se pergunta: eu quero isso para mim? É essa vida que eu quero? É a que eu desejo? É a que está bem? Esse momento presente, eu estou aqui porque eu quero? E essa busca interior que Jesus faz com que Bartimeu tirar de dentro de si, nós precisamos tirar também, todos os dias dentro de nós. O nosso querer, a nossa força de vontade e realmente o desejo da gente se transformar. E essa é uma busca interior, para que a gente atinja um grau de elevação espiritual, para depois a gente ir trabalhando o quê? A nossa reforma íntima. Como é que a gente vai fazer a reforma íntima? Mudar o nosso jeito de ser, né? Mudar um pouquinho o nosso nervoso e dar uma dose de calmante, né? Para que a gente se modifique, se a gente não sabe o que a gente quer lá dentro. Porque às vezes a gente dá conselho, a gente até fala: nossa, você fique mais calmo, menos ansiedade. Aí você fala: mas eu não consigo ser diferente. É aí que entra essa pergunta: você quer mesmo ser mais calmo? Você quer de fato ser menos ansioso? Você quer de fato realmente conseguir a compreensão, a busca do teu conhecimento está enquadrando naquilo que você quer? Ou você está fazendo o que os outros querem? Porque a maioria de nós, a gente entra numa engrenagem tão grande que a gente faz realmente o que nos leva, né? Eu vou por aqui porque é mais fácil, está todo mundo indo, eu vou. Nem sempre a gente presta atenção no quanto esse caminho que nos leva, que nós vamos percorrer, vai nos fazer bem. E fazer bem é felicidade, de qualidade de vida física, que hoje a qualidade de vida todo mundo sabe que é, porque está na mídia, todo mundo quer, né? O corpo, a alimentação, o pilates, mas a gente também precisa entender o que a gente quer para si, dentro da qualidade de vida espiritual. Porque não somos só corpos, estamos aqui, né, vivendo uma grande aventura material, mas nós somos espíritos. E um dia nós vamos retornar deixando a nossa estrutura física. Se a gente teve uma qualidade de vida ótima, maravilhoso. Hoje nós estendemos a nossa vida física, mas a espiritual precisa também estar cuidada. E aí tem aquelas aflições, aí parece aquelas angústias, aí parece a depressão. Aí você olha e fala: nossa, mas eu tenho dinheiro, eu tenho cabelo, tenho carro, eu tenho tudo, família perfeita, mas tem alguma coisa dentro de você gritando mais alto e você não escuta, né? Então por isso a pergunta para Jesus: realmente ele queria enxergar? Ele era um cego que ele queria ver? Ou ele queria ficar numa condição de acomodação porque ele estava fisicamente cego e ele estava espiritualmente cego? Ele não queria mais nada no ser a medindância até aquele momento presente, né? Jesus quis que ele se levantasse e desse passos para a direção com ele. Esses passos é a busca que ele teve da melhora da condição de vida dele naquele momento, né? A gente andar para frente. No outro dia eu escutei numa entrevista o Jô Soares, um professor, vou me recordar o nome agora, que ele disse que aprendeu com o pai dele, né, que andar para trás nem para impulso. Não sei se vocês escutaram. E realmente quando a gente fala, principalmente na doutrina espírita, de caminhar, seguir para frente em passos lentos e curtos, Bartimeu aqui provavelmente deu passos lentos e curtos, até pela dificuldade dele. E por que vou cobrar de nós vamos nos cobrar de passos longos? A nossa evolução, a nossa caminhada pode ser sim, deve ser sim, nos passos do tamanho que nós conseguimos dar. Cada um ao seu tempo, né? Lento ou não, mas nós temos que seguir à frente. Lembrando que o professor lá falou, não é fala minha, para trás, gente, nem para dar aquele impulso, tipo, eu vou chegar primeiro. Entendeu? Sempre para frente, tá? Sempre muito motivado, né? E outra passagem da história também é o bom ânimo, né? Porque quando alguém percebeu que Jesus estava chamando por Bartimeu, já olhou para ele e uma vozinha falou: anime-se,
Anime-se, mexa-se, alegre-se, olha, Ele está te chamando, né? Olha que alegria, é uma soma de tanta coisa, da motivação, dos passos adiante, da busca interior, e tudo junto com o quê? Com a dose de ânimo, de alegria. Não adianta você querer fazer os passos lentos e curtos e ficar se buscando, mas com a cara travada, o espírito revoltado, né? Ali amargurado, eu vou porque eu tenho que ir, não, eu vou porque eu já sei que é melhor para mim, mas tá, né? Um sorriso no espelho de manhã que passa, né? Melhor nem ver, porque não há maquiagem que melhora. Quando a gente levanta, né, com o espírito, com o mal-estar, né, do tradicional mau humor, aquele que vem de segunda-feira na maioria das nossas casas, né? Tá bom? E por fim, quando ele faz a busca interior e o desejo de querer realmente enxergar, Jesus pratica com Bartimeu a arte de pensar, né? O nosso cérebro, a nossa mente está em conjunto ligado não só com os nossos batimentos cardíacos, mas com aquilo que está aqui dentro da gente. Então, para a gente buscar o nosso interior, a nossa razão de ser, a gente precisa fazer o sacrifício, tá? A canseira que dá da arte de pensar. Só que depois que a gente aprende a pensar, não só nos outros, mas em si, é tão gostoso, é tão mais fácil, é tão mais leve. E isso não é ser egoísta. Pensar em si, antigamente a gente escutava os pais, os avós falando assim: ai, mas por que, né? Não tem que pensar em si, tem que pensar nos outros. E a gente passou 20, 30 anos, a minha geração mesmo, eu vim de uma família assim, primeiro a gente tem que pensar nos outros, né? Pensar no pai, pensar na mãe, na avó, que é o canal preferido. E aí a gente vai se acomodando e a gente não aprende a pensar em si. E pensar em si é pensar com o próximo também. Porque se eu pensar em mim e eu estiver bem, como Bartimeu já ia se modificar, ele já ia contagiar outras pessoas. Ele ia estar bem com outras pessoas, seja na família dele ou nos colegas dele ali de convivência. Você faz bem para o outro quando você está bem. Você entra num lugar que não está legal, não tem uma energia boa, se você entrar devagarinho, com um sorriso, com uma ternura, com uma autoestima, né? Autoestima moral, autoestima ética, você devagarinho, não digo que é rápido, eu falo que nunca nada é rápido, tudo é processo, tudo é passinhos. Lembra do bolo? Vai fazer um bolo, você já coloca tudo no forno ou você faz por etapas? Então, o nosso crescimento, essas nossas transformações, é assim mesmo. Primeiro você pega os ingredientes, depois você vai misturando um com o outro. Não mistura tudo de uma vez, senão não vai dar certo, vai virar uma gororoba. Não se afobe, porque se você se afobar com você, também vai enroscar. Em algum momento, você se aflige. Aí você acha que está indo no caminho errado. Não, você está no caminho certo, de mudança, de autoconhecimento. Só que você está atropelando as coisas. Tá? Então é um processo lento. Nós estamos encarnados e viemos de outras encarnações, ainda vamos encarnar as outras vezes, para que a gente continue esse processo, porque a gente ainda não está pronto, o bolo ainda não está no ponto de colocar no forno, muito menos de tirar do forno. Tá bem? Eu queria fazer uma citação para vocês sobre a cegueira espiritual também. Nós temos aquela frase, né, popular, que diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então, dentre de todos os momentos aqui que Bartimeu deixou junto com Jesus para nós, a gente para pensar, para finalizar a nossa narrativa, de que nós, em plena saúde, entendo todos os sentidos, quantos de nós, ou em quantos os momentos nós estamos querendo ficar cego, estando cego, porque enxergar incomoda. Quando a gente enxerga e se depara com um problema, o problema é difícil, o problema é doloroso. Então, muitas vezes, mais fácil ficar em estado inerte, não mexer com aquilo, não fazer conta daquilo, é por medo. Então, vocês conhecem a expressão, da onde vem a expressão, pior cego é aquele que não quer ver? Alguém conhece? Não? Posso contar? Eu até trouxe aqui com algumas datas, né? Pior cego é aquele que não quer ver por causa da forma conveniente dos males, né? Em 1647, em Nimes, na França, numa universidade local,
O doutor Vicente, tem um nome aqui, tá? Eu não sei ler francês. Se depois precisar, eu dou as informações. Ele fez o primeiro transplante de córnea na humanidade, olha, 1647. Graças a Deus já faz tempo, né? E quem foi o cidadão que ganhou essa córnea, essa magia de enxergar de novo? Um aldeão chamado Ângelo. Foi um sucesso para a medicina. Agora para o Ângelo já não foi, né? Na época, ele ficou horrorizado quando ele abriu os olhos e começou a enxergar. Não era o mundo que ele imaginava. Não era o mundo que ele queria ver, né? Então, para resumir esse caso, porque ele se desesperou. De fato, ele enxergou, acho que, muita coisa que realmente não era, de fato, a ideia dele. E ele pediu ao médico que revertesse. Ele não queria mais enxergar. Esse caso foi parar nos tribunais da França, né, em Paris. E o Vaticano teve que interferir na ocasião. E adivinha quem ganhou a causa? O aldeão. O Ângelo ganhou. E pasmem vocês, podem procurar lá no Google, ele reverteram a cirurgia dele e ele voltou a ser cego, né? Agora, diante de uma situação dessa, espiritualmente falando, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Eu coloquei aqui, desculpa, por que eu coloquei o símbolo da pedra, né? Só para a gente lembrar do esforço que nós temos que fazer, que a responsabilidade nossa, é individual, de transformação, de dar o passo, de enxergar também espiritualmente. É trabalhoso, é um grande esforço que vale a pena, né? Carinhosamente, eu representando a USE, desejo que vocês tenham um despertar dos olhos espirituais além das minhas palavras, né? Com todo o ensinamento da doutrina espírita que a casa oferta, que a USE de vez em quando traz, que as boas leituras, as boas novas que nos estão às nossas mãos cotidianamente, basta a gente se interessar um pouquinho por um parágrafo que seja de uma boa leitura, né? Ou assistir um bom canal, que ainda existem coisas boas, né? Não acredita, mas tem coisas boas para a gente assistir ou para a gente refletir, mas que a gente abra esses olhos. Sem a gente enxergar a nossa parte espiritual e entender a que viemos, né, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, tudo vai ficar mais difícil. Os nossos problemas vão sempre existir, porque são a alavanca do nosso crescimento, né? Sem eles, sem os problemas, nós estaríamos como Bartimeu, hein? Alguém vem e nos cobre de frio, alguém vem e nos mata a sede, alguém vem e dá uma comidinha. Nossa, vocês querem vida melhor? Quer? Só falta ter uma praia, né? Melhor eu puder escolher a paisagem, uma praia tá bom, né? Mas agora que é verão, uma praia é um coqueiro também, porque aí já me vinha, alguém daria sombra, né? E pensar nisso também. E aí você ganha tudo e não faz mais nada. E nessa condição inerte, Bartimeu, se não tivesse tido esse impulso, todos esses ensinamentos numa dose única, e esse despertar, ele estaria do mesma condição, né? E nós temos esse exemplo dessa passagem de Jesus como mais uma ferramenta da cartilha, do guia que nós temos no caminho a seguir. Todo o que ele nos deixou, com toda essa bagagem de exemplos, de vivência, nós temos o verdadeiro roteiro iluminado que nos leva ao caminho realmente do nosso desejo, que é a gente ter a esperança de um planeta melhor, a esperança de um 2016 muito melhor, né? Mas é claro, gente, que até lá, até a gente chegar nesse estágio em tudo mais, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai levantar, aí a gente tropeça de novo, aí a gente erra, aí a gente presta atenção no erro e acerta. Eu tenho certeza que nós somos capazes de acertar, sendo feliz, a gente vai estar com um mundo muito mais feliz, muito mais contagiante, tá? E desde já eu agradeço imensamente a todos que me ouviram,
a todos que levem para casa um pouquinho do estudo e que façam bom uso e que façam também das festas de finais de ano, não só a reflexão, não só aquela listinha, sabe aquela listinha que todo mundo faz? O ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu começo a ler, o ano que vem, não eu vou emagrecer, tá? Mas vamos pensar aqui na nossa ternura do nosso lado espiritual. Não, eu vou falar menos, eu não vou comentar, eu vou me segurar. Aí no trânsito, então, ô lição difícil que é o trânsito, né? Não, no trânsito eu vou ter mais paciência. Aí você faz aquela listinha e depois você se decepciona. Você vai olhar de 2014, você vai falar assim, nossa senhora, eu pus lá uns 20 itens e consegui cumprir 3. Então vamos fazer o contrário? Vou convidar vocês para fazer o contrário. Esse ano, peguem o papelzinho lá, a carneta, e anotem tudo o que vocês melhoraram. Esquece as coisas que não deram certo. Vejam o que vocês fizeram que realmente melhorou. Vocês vão ver que é mais gostoso a gente trabalhar com itens positivos, dá mais ânimo, dá mais entusiasmo, né? E aí o ano que vem a gente faz de novo, vai lá. Porque você fica determinado, né? Eu tenho que fazer coisas boas, eu tenho que me modificar, porque eu tenho que depositar lá depois na listinha, quem sabe, né? Ano passado conseguiu 3, 4, esse ano vai conseguir mais 4, mais 5, e isso nos dá muita alegria de viver. Bom, muito obrigada a todos.